Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro do Nosso Lar, iniciando o capítulo 30, que se chama Herança e Eutanásia. Vamos lá. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salúcio se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa disse: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar se consagrando tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então aqui essa mulher que se chama Paulina, essa filha que vem visitar ali o pai que está ali seriamente doente, há um bom tempo, perturbado. Nós vamos entender por quê. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira, Narcisa, bondosa, acrescentava dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: é papai minha? E papai, minha amiga? Como está? Um pouco melhor, disse Narcisa. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, disse a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então veja, aqui a gente vai entendendo, começa a entender que esse pai ali estava num quadro mental fixo ali no ódio. E trazendo para a nossa vida quantas pessoas hoje se encontram nos consultórios médicos, nos hospitais com problemas de saúde, cuja causa matriz, origem, está ali em sentimentos de ódio que foram ali acalentados durante talvez até muitas vidas. Não vou nem falar de alguns anos, de algumas décadas, E nós ali vamos alimentando o ódio, o rancor, a mágoa, esquecidos que isso vai danificando ali os tecidos do nosso corpo, as nossas células, reduzindo drasticamente ali a nossa imunidade, nos deixando suscetíveis ali a uma série de doenças. Isso, quantas vezes o fundo é esse ódio que foi alimentado, E às vezes temos até um orgulho disso, que a gente odeia, que a gente odeia mesmo, que a gente tem dignidade, que não temos o sangue de barata, enfim. E não percebemos que o ódio é um veneno ali que nós destilamos ao outro, mas que nós o tomamos primeiro, Ele faz mal primeiro a nós mesmos. Nós somos escravos, às vezes, desse sentimento tão difícil que acelera o nosso peito, que tira a nossa fome, enfim. Então, muito cuidado quando a gente alimenta esses sentimentos de rancor, de mágoa, que perduram ali por tanto tempo, Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Então vejam como o pai ali dela se encontrava, olhar duro, a cabeleira ali toda desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Olha que interessante isso. Aquilo de alguma maneira choca o André Luiz quando ele vê aquele senhor naquele estado, mas ele fala para ele mesmo que ele deveria ver acima do sofredor um irmão espiritual, Porque se ele ficasse ali naquele choque, talvez ali com ideias de julgamento, Por que isso? Por que ele tem todo esse estado? Se tem uma filha ali tão carinhosa, tão amorosa. Então ele faz esse exercício de não julgar, mas ver ali naquele homem alguém que precisa de ajuda, um doente, Como diz aqui, um irmão espiritual. Então desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo.
como teria chegado por minha vez ao ministério do auxílio? Na hora que ele vê aquele senhor naquela situação, ele pensa na própria situação. Como é que ele chegou, né, quando ele foi resgatado ali no umbral? Que condições será que ele estava? Né? Qual o trabalho que os espíritos ali amorosos tiveram para resgatar? Então, ele se coloca ali no lugar daquele senhor, imaginando como foi a própria situação dele, né? Deveria ser horrível meu semblante desesperado, né? Ele fala aqui. O semblante dele também devia ser de muito desespero, e de fato era, né? Como a gente acompanha no início do livro. Quando examinamos a desventura de alguém, a infelicidade de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Olha que ponto bastante rico aqui. Quando examinamos a desventura e a infelicidade de alguém, lembrando as nossas próprias deficiências, há sempre asilo, há sempre abrigo para o amor fraterno no coração. Ou seja, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas falhas, a gente tende também a ser mais complacente com o outro, né? Agora, se somos extremamente rigorosos, né, nos achamos ali no estado de perfeição, de superioridade, a gente também tem dificuldade em não esperar e não cobrar isso das pessoas, né? Então, é claro que ninguém deve procurar a dor ali por escolha deliberadamente. Mas quando nós passamos por situações muito difíceis que nos machucam, o que acontece? A gente começa a entender a dor do outro. A gente sabe, alguém fala alguma coisa, às vezes a gente pensa, poxa, eu já senti isso, eu já passei por isso, né? Até aquelas situações tão difíceis que a gente fala, olha, isso me doeu tanto que eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Vejam então que a dor, quando ela é bem assimilada, quando bem compreendida, ela traz muitos ensinamentos, que a gente passa a valorizar o que de fato tem valor, a não se deixar abalar pelos pequenos contratempos, né, pelos imprevistos que acontecem todos os dias na vida de todos nós. A gente começa então a exercitar para não se abalar por essas pequenas coisas, e as dores também nos ajudam a nos colocarmos na situação do outro, né? Porque senão a gente acha que é uma besteira, né, que o outro está sofrendo ali, que aquilo não tem nenhum motivo, mas a gente não sabe o que se passa dentro de cada um, né? O que para um é uma coisa simples, para outro é uma coisa que dói, que machuca, que incomoda, né? Então, ele fala que quando examinamos então a dor do outro, lembrando as nossas próprias deficiências, isso ajuda a compreender e a amar. O velho enfermo, né, o pai ali da moça, não teve uma palavra de ternura para a filha que a saudou carinhosa. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Vejam o teor de ódio que esse senhor carregava. Ele nem cumprimenta ali a filha, né? Não porque ele não a amava, mas porque estava de tal maneira envolvido naquele processo de ódio, né, de revolta, de aspereza, que fala aqui que ele parecia uma fera, um animal ali enjaulado, né? E a filha diz: papai, o senhor se sente melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, me dando o veneno mortal. Vejam que alguém aqui deu um veneno que provocou a morte dele, e por isso ele tem ali esse ódio, essa revolta tão intensos, né? Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se que Delberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Vejam, não foi o filho dele que deu um veneno que levou à morte dele. Por isso essa revolta tão grande de ter sido morto por uma ação do próprio filho. Meu filho, gritou infeliz, nunca, né? Nunca o perdoarei. É um criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos as experiências consanguíneas na terra
para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula, sem mancha. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação, são caminhos, são meios de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Então ela fala para ela, que nós nos reunimos ali debaixo de um mesmo teto, no lar, para que aprendamos ali o amor naquele grupo, para que esse amor depois se estenda à família universal, a todos os outros seres, Então, como fala aqui, não é de graça que Deus os reuniu, que numa família nós temos pessoas que talvez temos grandes, profundas afinidades, outros que temos muitas dificuldades, mas ali estamos juntos para exercitarmos a paciência, o respeito e depois isso se torne em algum momento afeto, amor, essas grandes afinidades. Então, estamos ali numa oficina dentro do nosso próprio lar. Uma oficina que nos oferece a oportunidade, que nos convida o exercício ali da paciência. E às vezes a gente tem que aprender no primeiro momento, se temos enormes dificuldades com alguém, pedir a Deus que nos ajude a suportarmos essa situação, suportarmos essa pessoa e gradativamente irmos transformando aquilo que é um ódio, que é uma aversão, que é uma repulsa, em respeito, em afeto. Então são etapas, a gente não pode exigir que haja ali um amor de uma hora para outra, porque isso tudo é uma construção diária, Mas nós podemos pedir a Deus que nos traga ali o que? A lucidez, fazendo a parte que nos cabe, e se o outro não reconhece, se o outro não modifica, aí são as responsabilidades de cada um. Mas a gente tem que ter a nossa consciência que nos esforçamos, que nos dedicamos, E não é uma tentativa ou duas, é um exercício ali constante, para que esses sentimentos tão difíceis, eles possam ir gradativamente se diluindo. É como se entre nós e essa pessoa houvesse um grande muro, e nós vamos ali a cada dia pedindo a Deus que nos ajude a tirar um tijolinho daquele muro que nos separa dessa pessoa. Às vezes só a voz do outro já nos causa ali um incômodo, Assim como também nós podemos provocar isso em algumas pessoas. E a gente se pergunta por quê? Por que o fulano me incomoda tanto? Por que eu incomodo tanto alguém? Então nós desconhecemos as ligações do passado, Mas, como foi dito, se estamos ali juntos, há um aprendizado mútuo, Um aprendizado mútuo para o crescimento ali das pessoas envolvidas naquele contexto. E a filha diz, olha, ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente, o pai se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Então vejam, que ela teve a oportunidade de visitar ali a terra em espírito, que ela já estava naturalmente desencarnada, e ela fala para o pai que viu ali extremas perturbações. Daqui desse leito o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então vejam que o pai daquela maneira, os pensamentos dele de ódio, de revolta, esses pensamentos chegavam aqui na terra, nos familiares, assim como havia familiares que também emitiam pensamentos difíceis em relação ao pai. Então era uma troca, uma permuta, um intercâmbio de vibrações difíceis, pesadas, negativas. Vejam essa relação dos dois mundos. Nós influenciamos o mundo espiritual com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e o mundo espiritual nos influencia também, dependendo do teor
daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, do tipo de vibração, de energia que cada um como se exalasse, porque ao todo tempo nós respiramos aquilo que somos, né? Então, cada ambiente que nós chegamos, cada lugar que nós vamos, cada pessoa que se aproxima, nós carregamos a nossa vibração, que é peculiar, que é inerente à nossa condição, assim como qualquer pessoa, né? Então, pensemos o que eu tenho construído dentro da minha própria alma, de que maneira eu tenho ali trabalhado os meus sentimentos de impaciência, de raiva, de mágoa, de ódio, de revolta, né? E o que eu deixo nas pessoas que eu convivo. É claro que todos nós, numa reflexão mais profunda, vamos chegar à conclusão que temos muitas dificuldades, mas essas reflexões devem servir como estímulo, né? Como estímulo, como uma alavanca ali para que a gente a cada dia se melhore, né? Então, é o equilíbrio, nem a acomodação e nem aquela corrida desesperada, essa cobrança excessiva pela perfeição, que ninguém é perfeito. Tanto que o Evangelho diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então, esse exercício de dominar as más tendências é uma luta peculiar a cada um de nós, né? Mas, em função do tempo, nós vamos encerrando por aqui e continuamos na próxima semana com esse capítulo que é bem rico, bastante interessante. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.